Olá pessoal, bem-vindos. Eu sou o Flávio da FMG Consulting e hoje eu trouxe para conversar com vocês o editorial Gestão de Erros. Mais especificamente, falar sobre erros. Erros acontecem para todos nós. E nesse editorial vou tentar desmistificar algumas coisas, tá? E também procurar trazer na prática como a gente consegue mitigar um pouco desses erros. E o que eu queria combinar com vocês para o dia de hoje, tá? Para essa fala sobre gestão de erros, né? Que a gente pudesse observar, através de um novo olhar, como tratar adequadamente os nossos erros. Porque se eles acontecem, se eles estão aí, nós devemos tratá-los para que a gente possa mitigar ou diminuir a intensidade e não voltar a cometer esses erros. Bom, como começa essa história, sempre tem um porquê, né, que eu trago para vocês. O meu porquê começa com essa história aqui. Estão vendo aqui? Provavelmente muitos de vocês já tomaram uma Coca-Cola. Vocês estão vendo aqui? Deixa eu aproximar. Fechada. E sem nada. Muito bom. Erros acontecem. Se acontece para Coca-Cola, por que não vai acontecer para o seu Flávio e para você que está me assistindo agora? Obviamente que essa história não começa com o erro da Coca-Cola, tá? Eu comprei um pack com 12 latinhas e na última, quando eu fui tomar, estava vazia. E não tem nenhum furinho, não tem nada aqui, né? Olhei muito isso. Faz vários anos que eu estou com essa latinha e eu sabia que um dia ia ter uma função, né, para ela. E hoje a função dela é mostrar que erros acontecem, né? E nesse editorial, né, o que a gente procura, né? Por que eu trouxe esse editorial? Basicamente, né, a gente gostaria de resolver ou tratar adequadamente os erros nas nossas empresas, na nossa vida pessoal, enfim, para que a gente possa ser protagonista do resultado e não ficar só olhando para os erros dos outros ou culpando os outros em função disso. O objetivo principal, então, da nossa conversa é criar uma cultura que possa identificar, tratar as possibilidades para aprendermos com os nossos erros, tratá-los e não repeti-los, não torná-los recorrentes. Essa é a principal ideia, tá, desse editorial. Quem são os maiores protagonistas dos erros? De novo, adivinhou, é tu mesmo, você mesmo que está me assistindo, né? E nós somos campeões disso. E aí, erram de vez em quando? Porque errar é humano, gente. Só não erra, né, quem não faz alguma coisa, né? Agora, repetir não é tão humano assim, né? Repetir várias vezes o mesmo tipo de erro não é normal. Vamos contextualizar um pouquinho, né? Para efeito, tá, desse editorial, nós definimos gestão de erros como um conjunto de mecanismos que permitem identificar, evitar ou reduzir sua ocorrência e que favoreça o seu tratamento e sua correção. Fruto de vários anos trabalhando com vocês, trabalhando em empresas de diversos portes, o que eu percebi? Eu percebi que a gente erra e erra bastante. A diferença é que muitas vezes a gente esconde ou não se trata os erros. E aí, gente, não tem solução, a gente nunca vai resolver ou melhorar ou mudar de patamar ou ser protagonista. E quais são as principais características da gestão de erros? Vocês perceberam que no início eu trouxe o tema, o editorial, gestão de erro. Eu não vim aqui ensinar vocês a errar ou estimular o erro, não. A sacada dessa conversa é gestão de erros. Como a gente pode tratar esse tema de uma forma profissional para que cada um de vocês aí na vida pessoal ou na vida profissional possa dar um tratamento e que não torne recorrente determinados erros que são bem comuns na vida de cada um de nós. E que características então tem essa gestão? Criar uma cultura de tratamento dos erros na empresa. Proteção
contra os erros. Qualidade e registro de erros potenciais e ocorridos dentro da tua empresa ou dentro da tua vida pessoal. Identificação e correção desses erros. Isso é gestão. Quando a gente começar a olhar erro desse jeito, e não só erro com faniquito, com piti, com chilique, quando acontece, e não tratá-los, a gente não vai estar tendo gestão sobre erros, a gente só vai estar errando. Então isso geralmente se aplica a várias situações, em especial ações de colaboradores que estão sujeitos a erros de pequeno, médio ou grande porte. Pode envolver perda de dados, dinheiro, enfim, colocando em risco a nossa operação, a nossa empresa, a nossa reputação pessoal, né? Que a pior coisa é você ser reconhecido como um profissional que erra. Ah, fulano erra muito, né? Então isso realmente não é bom. Bom, se todos erramos, inclusive vocês, né, que estão assistindo, o que é importante a gente se dar conta? Todos cometemos erros, que às vezes esquecemos de fazer algumas coisas, né? O nosso chefe pediu aquele relatório importante para a reunião dele, a gente não fez, ou fez muito apressado, sem a metade dos dados que precisava. Nós achamos que temos que pegar atalhos para fazer uma determinada tarefa, uma determinada rotina. Eu quero ser bem-sucedido ano que vem, né? De 600 mil de faturamento, eu quero ir para 1 milhão. Mas eu pego atalho, eu só quero ir para 1 milhão. Então eu não planejo, eu não me organizo, né? Aí já começa com o primeiro erro, né? Não me organizar, não me planejar, e provavelmente não tem execução que vai salvar isso. Muitas vezes, né, as coisas escapam um pouco das nossas mentes, né, e são perdidas e deixadas de lado. A gente só vai olhar lá o orçamento nosso que a gente fez de custos, né, lá em setembro, quando provavelmente a gente não consegue mais, né, se organizar em relação. Isso é um tipo também de erro que acontece. E é da natureza humana, né? Mas por que será as nossas mentes, né, nos pregam essa peça de fazer isso com a gente? Claro, porque nós não usamos técnicas, não usamos ferramentas. O erro sempre dentro das famílias e dentro das empresas, né, é uma palavra forte, é uma situação que todo mundo evita, por isso que a gente esconde desde criança, né? Quando pergunta, o que houve com o teu brinquedo, fulano? Ah, se quebrou. Claro que não se quebrou, né? A criança diz assim, né? Se quebrou. Não, nada se quebra automaticamente, né? Nós quebramos. Ou alguém que estava com a gente quebrou. E para vocês, todos os erros são iguais? Claro que não. Eu já comentei há pouco tempo atrás aqui, existem pequenos erros, médios, altos, enfim, né? Definitivamente eles não são iguais, né? Eles acontecem por diferentes razões. Há uma diferença que é crucial entre erro e violação. Erro é uma ação, né, que não foi planejada por nós. Nós não imaginamos que aquilo pudesse acontecer e nós cometemos o erro, né? Peguei uma rua ali de contramão sem querer porque não vi que tinha uma placa ali de contramão. É um erro. Já a violação é intencionalmente criada por nós, né? Não aderindo às regras. A gente não está aderindo a uma determinada regra, eu estou violando. Por exemplo, eu entrei na rua sabendo que era contramão. Isso é uma violação. Provavelmente, né, para os controladores de trânsito aqui, nós vamos levar a multa de qualquer jeito se entrarmos ali, se tiver algum fiscal, né? Mas provavelmente, se você pudesse explicar, teria um atenuante, né? Mínimo, mas teria se você errou e não violou, né, por vontade própria. A gestão de erro na prática, tá? Como é que a gente pode fazer isso dentro da tua empresa, mesmo que seja pequena empresa, tá? Poucos colaboradores, você pode aplicar, tá? E na tua vida pessoal também tu pode aplicar. Na prática, tá? O objetivo principal é encontrar a causa raiz. O que está ocasionando aquele tipo de erro? Mapear, depois, logo adiante aqui, já vou mostrar para vocês algumas ferramentas que vão poder ajudá-los para a melhor gestão de erros, tá? Classificação do problema ou do erro. É uma situação indesejada, associada a um incidente, com uma causa desconhecida. Então você vai ter que ir mais a fundo para tentar descobrir. Um erro conhecido.
como é que a gente faz? A gente vai atrás da causa raiz, se já foi identificada, e provavelmente, se você identificá-la de uma forma correta, e quem são, né, os principais elementos que estão ocasionando esse tipo de erro, você vai poder corrigir. Uma solicitação de mudança, você pode criar, existem formulários, existem técnicas, né, que te permite solicitar uma mudança para corrigir o erro e ele não se repetir mais. Pode ser um erro simples numa plataforma, numa ferramenta, num sistema ou num script de algum colaborador atendendo o cliente, né, seja pessoalmente ou seja por telefone. Então, esses controles de erros na prática, né, a gente tem que identificar, registrar, investigar, selecionar. Basicamente são esses elementos que nos ajudam nessas etapas, né, a corrigir e ter uma gestão melhor sobre os erros. E por fim, né, a gente tem dois tipos de controle básicos, que são uma gestão reativa, que é em cima já dos erros ocorridos, que você tenta, então, identificar, classificar, tratar e evitar futuros erros, e a proativa, né, que são medidas de prevenção, que são tendências e preparação de medidas para evitar esse tipo de erro no futuro. Então, na prática, né, são esses elementos, existem outros elementos, né, aqui eu só trouxe alguns para facilitar, né, e como a gente pode criar uma cultura para uma boa gestão de erros dentro da nossa empresa e na nossa vida pessoal. Primeiro, descobrir a causa raiz do problema. Apoiar uma cultura que trate erros e não puna somente os erros dentro da tua organização. A tempestividade para a correção desses erros é fundamental, a gente poder tratar imediatamente. Ocorreu um erro X, corrigi-lo imediatamente para que não se repita. Pode estar acontecendo com um colega do lado o mesmo tipo de erro. Então, isso é importantíssimo, dar o tratamento tempestivo. Uma criação de um fórum dentro da tua empresa para suportar esses erros. Como é que a gente trata? Como que a gente apoia a pessoa que errou? Como a gente melhora o treinamento? Utilizar ferramentas. Eu próprio aqui ajustei um Canvas para Canvas erros. Então, logo eu já mostro para vocês. Se você começar a trabalhar, né, com alguma ferramenta, você vai perceber que é muito mais fácil de diagnosticar. Eu vejo nas empresas frequentemente, estou implantando a ferramenta XYZ, não está funcionando. Tá, mas por que não está funcionando? Aí normalmente tem aquela discussão, né, sempre clara, dos operacionais, os comerciais, os administrativos, versus o pessoal de tecnologia. E não deveria ser assim, né? Quando tem um erro, provavelmente todos estão envolvidos nesse erro. Uma utilização de repositório para controle, né? Pode ser um Excel, pode ser uma plataforma que vocês estejam utilizando, pode ser lá no Planner da Microsoft, pode ser em outras plataformas, ou, como eu digo, um simples Excel também funciona. Como é que é uma matriz de reconhecimento? Bem simples, o pessoal vai postar para vocês aqui. Como é que se lê essa matriz? A gente lê isso no sentido horário. Então, primeiro quadrante a gente erra, não deveria, né? Mas a gente acaba sempre errando. Descobrir e reconhecer o tipo de erro que está se fazendo. Aí depois eu tenho que reportar, porque se eu não reportar vai ficar escondido e provavelmente não vou estar ajudando outras pessoas. E eu corrijo. Por fim, eu corrijo e eu acabo dessa forma com esse ciclo negativo e crio um ciclo positivo, né, para outros se beneficiarem, né, desse meu aprendizado. Como é que a gestão está na prática, insights, oportunidades para nós utilizar, tá, para que a gente possa ser protagonista do nosso resultado? Quais são meus principais pilares? São meus, obviamente, né, tem outros trabalhos, outros artigos, livros, autores que têm outros pilares. Para mim, né, os pilares principais, né, para correção de erros e controle são, de novo, são 5. Né? Eu procuro trazer 5 para vocês poderem gravar mais facilmente. Transparência. Né? Vocês devem ser transparentes. Errou, vai lá, reporta, comunica ao seu par, ao seu superior, né? Controla.
ter um controle, usar as ferramentas que nós já comentamos aqui e vou apresentar para você na sequência. Uma gestão proativa, né? Melhor treinamento, melhor envolvimento. Nas reuniões de warm-up, se alguém errou, vai lá e comunica: ó, pessoal, fiz um tipo de erro ontem, vocês têm que corrigir. Provavelmente vocês também possam estar fazendo esse erro no dia a dia. Ter os processos bem definidos. Quanto mais bem definidos são os processos, melhor você vai poder tratá-los, menos você vai errar, menos o colaborador vai ter dúvida na hora. Um suporte adequado, suportar adequadamente as pessoas que erram, ou os tipos de erro. Né? Não adianta, depois que foi feito o erro, corrigir e suportar a pessoa, treinar, evitar que ela volte a ser recorrente nesse tipo de erro. E quais são as ferramentas disponíveis? Vocês podem usar várias ferramentas. Eu criei aqui, adaptei, tá? Uma é bem simples, é um controle de erros, análise e efeitos de falhas potenciais e ocorridas, tá? É um Excel, tem 6, 7 colunas aqui, que vocês vão ver, tá? Que a gente diz o tipo de erro, qual é a severidade dele, causa e falha, né? Que tipo de ocorrência que ações que foram recomendadas, quem é o responsável pela correção, qual é a data de limite que você tem. Às vezes nem a data de limite, é X minutos para corrigir e alguma observação que você precisa. Então é um Excel simples, o pessoal vai estar colocando aqui na produção, tá? Mas começa a praticar, adapta ele. Corta uma coluna, duas que você não quer utilizar, inclui outra, né? O importante é você usar uma ferramenta para controle. Aqui tem uma também que é uma ferramenta, identificação de erro, só muda o tipo, tá, de abordagem, mas a finalidade é a mesma, tá? São 6, 7 colunas aqui, simples, tá? Tipo do erro, qual é a fase que houve o erro, qual foi o evento, né? Informações complementares, a probabilidade, o impacto, estimativa se teve um custo financeiro para nós ou não, estratégia de correção, alocação de pessoas. De novo, ajusta, tira a coluna, inclui coluna, né? Muda o termo ali que está, o elemento, a perspectiva que eu estou trazendo, mas faz alguma coisa para controlar. E por fim, não menos importante, são 12 perspectivas aqui num quadro Canvas, que o pessoal está colocando aqui para vocês, que também é uma forma de fazer individualmente ou até mesmo em conjunto. Estou implementando uma ferramenta de saque, qualquer tipo de ferramenta nova na empresa que você esteja fazendo, ou um tipo de erro que está acontecendo, né, nos nossos atendentes. Você vai lá, nesses 12 elementos aqui, né, você consegue identificá-los e colocar todo mundo na mesma página com relação a esse tipo de erro. É uma ferramenta que eu adaptei, mas funciona, já usei com clientes, funciona muito bem e vale a pena. Se você está perdido aí, não consegue sair de uma encrenca, de uma implantação errada, de um erro sistemático e recorrente, use esse Canvas aqui que vai te ajudar bastante. Por fim, quais são os nossos próximos desafios? Desafios de tratar o erro de uma forma adequada, não escondê-lo, ter uma gestão sobre ele. Se vocês fizerem isso, com certeza vocês vão diminuir sensivelmente o número de erros da sua empresa. Eu tratei esse assunto dessa forma, empresas que eu já trabalhei e clientes meus, eu voltei a aplicar a técnica e funciona. Pode ter certeza que funciona. Algumas reflexões, nós sempre temos reflexões, né? Eu gostaria de reforçar então para vocês que as pessoas geralmente cometem erros. Sim, cometem erros, então não fujam disso. Que erros são falhas não intencionais para realizar uma determinada tarefa. Já as violações são diferentes e que eles são uma quebra intencional das regras para concluir determinada tarefa. Aí o tratamento é bem diferente. Os diferentes tipos de violações, normalmente eles ocorrem, né, por diferentes razões e requerem diferentes correções. Você tem que separar muito bem isso na sua empresa ou na sua vida pessoal, né, o que são erros ocasionais e violações. E que a lição mais importante é entender que as pessoas que cometeram um erro
ou cometem erros, é natural e a gente deve evitar julgamentos. Tenta entender o que está acontecendo antes de julgá-los, tá? E por fim, para vocês pensarem um pouquinho, refletirem, e agora, depois dessa conversa nossa, vocês conseguem entender um pouco melhor a gestão de erros? Que atitude adicional tu precisa ter para lidar com esse tema? Reflete um pouquinho. Vocês têm agora uma clareza de como podemos, na nossa empresa ou na nossa vida pessoal, trabalhar melhor? E qual a relação de erros com prevenção, proatividade, reatividade nos processos? Consegue entender um pouquinho melhor? E vocês conseguem identificar oportunidades para a criação de um fórum de gestão na tua empresa? Pensa nisso, porque isso funciona e funciona direto, é na veia. Você sente rapidamente o quanto vai reduzir essa quantidade ou o número de erros da tua empresa. E por fim, sempre tem mais uma coisinha, o pessoal vai postar aqui, sempre tem uma fala final. E o que eu gostaria de deixar claro para vocês aqui? Pensem no que eu vou deixar no final dessa conversa contigo. Estimule uma cultura onde todos sintam-se confortáveis e responsáveis por reportar e tratar adequadamente os seus erros. A punição não resolve se as pessoas não iam errar, né? Mas sermos proativos, criar uma cultura, sim, isso vai ajudá-los. Eu tenho certeza que se vocês implementarem parte do que está tratado aqui ou adaptarem, vocês vão ter muito sucesso. Então, por hoje, era isso que eu gostaria de falar com vocês sobre gestão de erros, ou erros acontecem. E bora lá, errar menos e corrigir mais. O teu cliente vai gostar, vai se sentir mais prestigiado. Obrigado, pessoal!